Trilhas da Democracia de hoje debate os impactos da reforma trabalhista e a medida provisória que proíbe o desconto em folha da contribuição sindical. Os nossos convidados são José Laísio Pinto Júnior, procurador do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco, e José Carlos de Oliveira, coordenador-geral do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado de Pernambuco. Eu começaria perguntando a vocês quais são os impactos já perceptíveis da reforma trabalhista depois de um ano e pouco de entrada em vigor. Estamos aí há pouco mais de um ano dos efeitos da entrada em vigor da reforma trabalhista e a gente verifica que ela gerou efeitos para todos, em vários aspectos, em várias direções e vários sentidos. No que diz respeito aos sindicatos, desde a edição da Lei 13.467, de julho de 2017, onde ela já tornava facultativa a contribuição sindical, houve realmente um abalo, vamos dizer assim, nas fontes de financiamento do sindicato, porque o imposto sindical, como é chamada a contribuição sindical tradicionalmente, aquele desconto de um dia de salário do trabalhador, ele tinha rimo constitucional e integrava o sistema da unicidade sindical que vigora desde a Constituição de 88 até antes da Constituição. E, na nossa ótica, esse sistema ele ficou deficitário. Com todas as críticas que se possa fazer ao sistema atual de unicidade sindical, de efeito erga omnes para todos da categoria daquilo que é negociado pelo sindicato, da representatividade da forma como ela é feita até o momento, ele era um sistema coeso, que tinha uma lógica, que tinha uma coerência. Com a queda do imposto sindical e com a própria declaração de constitucionalidade do dispositivo da lei que tornou essa facultatividade, o sistema ficou desconfigurado já desde então. E houve, ao longo desse período, uma tentativa, os sindicatos, na tentativa da sua sobrevivência, para poder cumprir a sua missão de defender os direitos dos trabalhadores, buscaram uma forma de atender ao que a lei previa, que dizia que tinha que haver autorização prévia e expressa do trabalhador. E que forma foi essa? Foi através da autorização assemblear. Através da Assembleia da categoria profissional, e os trabalhadores reunidos, todos os integrantes da categoria convocados, independentemente de ser ou não filiados ao sindicato, se reuniam e deliberavam pela possibilidade de autorizar o desconto em folha daquela contribuição. Isso estava acontecendo com alguma resistência dos patrões e dos sindicatos e de empresas, de sindicatos patronais e de empresas, quando veio, em 1º de março agora de 2019, a medida provisória que acaba de vez com, eu diria que ela acaba de vez com o próprio, todo o modelo sindical atual. E acaba sem propor nada em troca, né? E sem nenhuma espécie de transição. Não houve em nenhum instante a preocupação de dizer, não, enquanto a gente vai providenciar a extinção do imposto sindical, os sindicatos são permitidos cobrar por um período de tempo, de forma que eles pudessem sobreviver e se adaptar à nova realidade legal. Uhum. Infelizmente, isso não aconteceu, e o que a gente vê hoje é possibilidade de desmantelamento dos sindicatos, porque eles simplesmente não vão ter como subsistir. Zé Carlos, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso tomou posse, em 1º de janeiro de 1995, num famoso discurso ele intitulado Acaba aqui a Era Vargas, né? Ele abria as piores expectativas em relação à forma como seria tratada a consolidação das leis do trabalho. Com base nisso que o Zé Luísio acabou de dizer, será que com a reforma trabalhista e com a MP que proíbe o desconto em folha da contribuição sindical, aquilo que Fernando Henrique Cardoso havia indicado já no longínquo ano de 1995, começa a se fazer concreto? Quer dizer, nós estamos realmente agora às vésperas não,
Nós estamos já atravessando um período de transição para algo que é desconhecido? Há uma modificação, sim, e se acentua um sistema que é liberalismo. O Fernando Henrique foi um grande precursor do neoliberalismo. E atualmente nós temos em curso com uma proposta do ultraliberalismo. E para que as pessoas entendam melhor essa questão, que saia da discussão catedrática e dialogue melhor com a sociedade, o ultraliberalismo pode tudo, para quem detém o capital. E você citou o presidente Fernando Henrique, que dizia que a era Vargas acabou no sentido da retirada do Estado nas relações do trabalho. Não podia ser tanto assim. Não é? Primeiro que nós não concordamos com a intervenção do Estado na relação das organizações sindicais. Os trabalhadores brasileiros já estão maduros o suficiente para discutirem, debaterem de forma democrática e coletiva, decidirem os destinos de sua categoria nas suas organizações sindicais. O que o Fernando Henrique fez foi o pontapé inicial e hoje muito mais acelerado do que está acontecendo hoje, mas vem em cadeia essas modificações. Eu queria também, já que você citou o ex-presidente Fernando Henrique, que uma das medidas que foram tomadas logo no início do governo, em 95, foi a chamada reforma tributária, que ele tirou os juros, os lucros e dividendos dos empresários não são mais taxados do imposto de renda de lá para cá. Isso também ninguém contesta, mas é como você falou, eu estou aqui enfatizando essa questão. Do ponto de vista da organização sindical, aí o nobre procurador versou muito bem a respeito do fato. E fez a diferenciação. Uma coisa era a questão do imposto sindical, que é aquela que um dia de trabalho por ano descontado em favor de seus sindicatos. E aí também é verdade que muitos sindicatos fizeram mau uso desse tipo de recurso. Mas nós não estamos aqui para discutir desvio de conduta. Desvio de conduta tem em todas as organizações sociais do mundo, tem gente que faz a coisa certa e tem gente que não faz a coisa certa. Mas assim, isso que está sendo proposto com ações políticas atualmente em relação ao ataque do movimento sindical é porque eles não aceitam o contraponto. Eles têm que aprovar essas mudanças na economia, eles têm que deixar o andar de cima sem nenhum risco nem intervenção do Estado alguma, onde eles possam implementar a sua filosofia, que, dentre outras maldades sociais, está a lei do mercado pura e simplesmente. A lei do mercado regulará a sua vida. E nós podemos afirmar que isso não dá certo em canto nenhum. A lei do mercado é a lei do lucro, a lei da lucratividade. E o país, nosso Brasil, como tem uma cultura especulativa muito grande ainda, esse andar de cima ele não tem limite. Então é necessário que, para se consolidar uma democracia, primeiro tem que se ouvir o contraditório. Segundo, toda e qualquer proposta que está sendo versada neste governo atual, ela afronta o mundo do trabalho, e mais especificamente de quem vende sua mão de obra. Independente de que esfera você esteja, independente de ser público, privado, urbano ou rural. Tudo que vem sendo proposto vem na linha de destruir a proteção social e, inclusive, preceitos constitucionais do Estado do Bem-Estar Social, da Constituição de 88, que nos proporcionou a Constituição Cidadã, onde dizia que o bem-estar social perpassa pelo bem-estar de todas as camadas sociais, e escreveu isso em alguns artigos, inclusive quando se reporta a Previdência Social, que também é um tema muito em debate. Do ponto de vista do movimento sindical, eles destruíram, começou com o Temer, o imposto sindical, e não colocaram nada em troca, que era a contribuição negocial, a taxa negocial. Nós nunca tivemos, doutor, nem professor, nunca tivemos imposto sindical. O serviço público não recebe. Nós sobrevivemos com a contribuição voluntária autorizada pelos associados de forma autônoma. E isso está sendo... Aí veio a reforma trabalhista, que junto foi uma reforma sindical,
que afrontou de morte as organizações num regime capitalista que ninguém se move sem moeda, sem dinheiro, e agora acha pouco. Ele edita uma medida provisória com prazo de validade de 120 dias, onde proíbe ou tenta tirar a contribuição de consignação em folha, que não há custo nenhum para a União, mas em contrapartida para o sindicato é a sua sobrevivência. Zé Laís, o Zé Carlos fez referência aí às maldades, né? Eu queria falar um pouco sobre uma maldade em particular da reforma trabalhista, que foi aquela que prevê o pagamento das custas processuais pelo trabalhador caso ele perca a causa. Essa maldade já é perceptível nas relações de disputa processual no Ministério do Trabalho? Sim. Qual o tamanho dessa maldade? Ela realmente é bastante significativa para o trabalhador. Na fala do Zé Carlos, ele tocou num ponto que, para a gente, é essencial e é uma premissa de toda a inconstitucionalidade da qual estaria eivada, segundo a visão do Ministério Público do Trabalho, a reforma trabalhista. Porque ele lembrou bem, o Brasil se constitui num Estado democrático de direito. O diálogo social é imprescindível quando você vai alterar a legislação trabalhista, sobretudo da forma como ela foi alterada. O PL que foi encaminhado em dezembro de 2016 para o Congresso Nacional, versando sobre a reforma trabalhista, alterava, salvo engano de minha parte, 9 artigos da CLT e 7 da Lei 6019, que trata de trabalho temporário. Em abril de 2017, quando houve o relatório do substitutivo do deputado Rogério Marinho, foram mais de 90 artigos da CLT e 3 artigos da 6019. Quando foi em julho, a reforma estava aprovada, a lei estava promulgada. Então, no espaço de 7 meses, houve um avalanche, foi atropelado. Então, não foram ouvidas as representações dos sindicatos. Foram do ponto de vista formal. Houve algumas audiências públicas, os representantes das entidades sindicais compareceram, falaram, fizeram ouvido de mercador, simplesmente não levaram em conta, e não houve uma discussão ampla. Vejam bem que quando houve a reforma do Código de Processo Civil, a reforma do Código Civil, os projetos passaram anos em discussão, em debate nas casas legislativas. Ou seja, tratou-se de um rolo compressor. Foi um rolo compressor, assim, e veio de cima para baixo. E, na nossa percepção, com um viés muito próprio de reduzir o custo do trabalho, o custo da contratação. Porque o mote da reforma, para quem se lembra, era gerar emprego. Vamos flexibilizar os direitos para que se gere emprego, para que fique mais barato se contratar e se dispensar. Ora, o capitalismo, o que gera demanda é justamente o crescimento da economia. O empresário ele não vai contratar mais um porque o custo do trabalho ficou menor. Ele vai incorporar mais lucro. Porque ele só vai contratar mais pessoas se ele tiver a necessidade de ter uma demanda de produção maior, oferecer mais produtos, porque vai ter mais saída. Mas se ele simplesmente reduz o custo de trabalho, ele não vai contratar mais um. Então tem esse aspecto. Do ponto de vista processual, os efeitos também são sentidos, porque um outro mote da reforma trabalhista era de que a Justiça do Trabalho é uma jabuticaba, só existe no Brasil e tem não sei quantos mil processos em tramitação. Ora, se a gente pegar esse universo de processos, a maior parte dele corresponde a verbas rescisórias que não são pagas. Ou seja, descumprimento da legislação trabalhista por parte dos empregadores. Então, atribuir isso ao número de ações, à existência da Justiça do Trabalho, não é razoável. E já tem efeito porque houve a redução da quantidade de ações trabalhistas intentadas, porque o trabalhador ficou com receio de buscar em juízo os seus direitos, com medo de sofrer condenações, porque ele passa, sim, a sofrer condenações em custas processuais e em honorários advocatícios. Então, ele se sujeita também ao ônus de sucumbência na forma que a legislação expôs lá na reforma. Vocês dois falaram, deixaram claro
que o grande adversário, né, tanto do governo passado quanto do atual governo, por intermédio da reforma trabalhista e da atual medida provisória, é o mundo do trabalho, é o mundo sindical. Né? E pensando aqui nos artigos que compõem a reforma trabalhista, existe uma clara indicação de que da retirada do sindicato em vários processos que caracterizavam a demissão do trabalhador, por exemplo, e que estavam presentes na CLT. Como é que o movimento sindical lida com essa tentativa clara de retirar o sindicato do centro das relações de trabalho? Eu queria chamar a atenção, porque tudo que está sendo versado, ele vem na linha de afrontar o mundo do trabalho, de quem vende a mão de obra. E por que não dizer, além dessa... Foi dito na reforma trabalhista que era um remédio amargo, mas necessário. E nós dizíamos na ocasião que não era nenhum remédio, nem precisava ser tomado esse remédio. Era uma dose de estricnina na legislação trabalhista CLT, que diz até onde as relações podem ir. E não é só para o lado do patrão. O empregado também tem a legislação para ser cumprida. O Ministério Público do Trabalho, eles dizem que é uma jabuticaba porque eles querem afrontar o mundo do trabalho, mas o Ministério Público do Trabalho é um organismo que diz até onde essa relação pode ir, na lei. O Ministério do Trabalho, que também é outra jabuticaba que já está praticamente extinto ou com suas funções deterioradas e distribuídas, do ponto de vista executivo, é mais fácil afrontar a legislação trabalhista destruindo o órgão do executivo, mas o alvo é o Ministério Público do Trabalho, é a Justiça do Trabalho. Isso já ficou claro, inclusive dito pelo próprio governo e seus integrantes. Agora, nós precisamos chamar a atenção, e eu disse na minha fala inicial, que todo o tecido construído na linha da proteção social, na linha do estado do bem-estar social, está sendo destruído. Primeiro, tira-se a legislação do caminho e vai para a relação o acordado prevalece sobre o legislado. Isso poderia surtir algum efeito positivo numa categoria super organizada, num país de pleno emprego, onde as relações... Mas hoje a relação é exatamente essa, o trabalhador com o canivete e o capital com a bazuca. Então essa relação é totalmente desigual. E este acordo vai prevalecer sobre a legislação? É errado, está ruim. Não se pode deixar que isso perpetue, isso tem que se voltar, porque eu só posso ir até aqui. A lei aqui não me permite. E aí tem as instituições que... Então, quando você destrói, fica mais fácil de reinar absolutamente. E os ataques são todos para a linha de proteção do trabalhador ou da legislação trabalhista. Porque o procurador, o procurador do Ministério Público do Trabalho, um auditor fiscal do Ministério do Trabalho, ele não pode extrapolar aquilo que está na legislação. O Ministério Público é uma entidade que pertence à sociedade brasileira. E todo mundo e todo organismo tem a lei como limite. Então, quando você destrói a legislação, você torna as coisas muito mais fáceis para quem detém o capital. E a gente vai para o mundo da barbárie. Se não vejamos, era uma dose de remédio necessária, amarga, porém necessária. O que é que gerou de emprego? Hoje nós temos um aumento de 30% das famílias sobrevivendo de subemprego ou empregos, ou a informalidade. Pronto, pegando essa questão, Zé Laísio, a aprovação da legalidade do trabalho intermitente é talvez a medida de maior destaque na desconstrução dessa rede de proteção social que fazia parte da CLT? A proibição de tal tipo de trabalho? A gente considera que a vinda ao mundo jurídico do trabalho intermitente é algo extremamente nocivo para o trabalhador, sobre vários aspectos. Primeiro, porque ele não tem garantia de quanto vai receber ao final do mês, não tem garantia de quanto tempo vai trabalhar ao longo do mês. A medida provisória que se seguiu à edição da lei e que supostamente viria corrigir alguns equívocos, alguns lapsos, alguns exageros, alguns excessos que eram reconhecidos pelo próprio governo de então, caducou e não foi convertida em lei,
E, além disso, ele entra num limbo previdenciário, porque o período que ele trabalha ali não conta para fins de previdência social. Então, assim, é algo... Ou seja, ele entra no mundo do trabalho de maneira precarizada, mas não consegue entrar no mundo da previdência social. Exatamente. Então, assim, o trabalho intermitente talvez seja uma das piores cláusulas que foram inseridas na CLT. A possibilidade que existe desse tipo de contratação sem nenhum regramento mínimo, porque ficou absolutamente solto. Não há obrigatoriedade de remuneração mínima, não há obrigatoriedade de dizer quanto tempo ele vai trabalhar. Então, assim, ele entra e, pior, esses números de contratação, eles, salvo engano de minha parte, eles compõem o CAGED. Então, eles podem eventualmente estar compondo um número que é importante para a gente ver a questão da empregabilidade e não necessariamente o sujeito que está contratado sob um contrato de trabalho intermitente, ele esteja trabalhando e oferindo renda. De fato, a crise dos últimos 5 anos que a gente tem vivido empobreceu a população brasileira, as famílias estão endividadas, os postos de trabalho estão precarizados e o que houve foi isso, eles fulminaram a relação jurídica de emprego, que é uma relação que a Constituição Federal de 88 abraçou, porque o conceito é histórico, o conceito já vinha de antes da relação de emprego, do trabalho humano subordinado, né? E precarizou, possibilitando outras formas de contratação que abaixam o custo do valor trabalho. O empresário, quando olha, nem sempre ele vê o trabalhador. Ele vê o custo que aquilo representa para ele na composição do seu produto, do seu serviço, daquilo que ele oferta. Então, é uma preocupação realmente muito grande isso. Veja o que aconteceu. O Zé Carlos foi muito feliz quando ele falou. Negociado sobre o legislado. Ok, vamos lá. Vamos imaginar que eu concordo. Eu acho que no mundo ideal, no mundo de paritário, de forças equilibradas, se você tem a paridade de armas, você pode negociar e aquilo ali que vai ser negociado, a gente sabe que vai refletir uma vontade real e autêntica, um desejo real e autêntico, né? Mas nas condições atuais, ainda mais quando você diz, o negociado vale sobre o legislado, mas quando o sindicato vai negociar com ele, tu vai ser imposto sindical. Ou seja, vai enfraquecido. É um exemplo perfeito. Ou seja, com um canivete e o outro lá com uma pistola. A prevalência do negociado numa situação tamanha de disparidade entre capital e trabalho, numa situação de desemprego crescente, de trabalho precário igualmente crescente, só tende a beneficiar o lado do capital e não do trabalho. Apenas, mas a preocupação é só essa, Marcos. Você vê o seguinte, ele propõe na medida provisória 06/2019 a proibição da consignação da folha dos sindicatos, que não tem custo para a União nenhum. Nós pagamos linha a linha com aquele contrato que temos com o CEPRO. Mas as consignações dos empréstimos para os bancos podem continuar consignando em folha. Então, o que é que as pessoas precisam acreditar mais? Nós não estamos fazendo aqui o debate de nós contra eles, que eles tentam fazer isso, né? Nós temos hoje que juntar a sociedade brasileira, a classe trabalhadora brasileira, e dizer que a democracia é um sistema, certo? Que ele é do povo, pelo povo e para o povo. Mas isso é o que menos interessa nesse momento. Está sendo afrontado todo e qualquer modelo de proteção social desse país, está sendo versado por esse governo na linha da destruição desses direitos e se colocar nas mãos do financeirismo, certo? A vida das pessoas. E aí, essa equação não tem outro resultado. Se você desonera o capital, você onera o trabalho. Não tem outra terceira via. Desonerou o capital, onera o trabalho. Mas já foi dito, inclusive, que o trabalhador pode se aposentar, trabalhar até 80 anos. Já foi dito tanta bobagem a respeito do mundo do trabalho na linha de massificar essa ideia nociva e que, infelizmente, os grandes veículos de comunicação têm se somado como prepostos desse monstrengo que aí está, dando as costas também para a população brasileira. Porque você liga o rádio, você liga a televisão, é uníssono. Tem que fazer reforma, a reforma trabalhista vai gerar emprego, não gerou. E agora estão querendo destruir, talvez, uma das principais políticas sociais, que é a política do conceito de seguridade social que está na Constituição Federal,
dentro da linha do país do bem-estar social, de uma sociedade do bem-estar social, eles estão querendo destruir. E aí todas as horas que você liga estão aí, inclusive gente do campo jurídico se prestando a esse papel, de não fazer um debate, de escamotear, dizendo que se não for feito dessa forma, vai quebrar a Previdência, e nós estamos desafiando. Nós queremos 30 minutos com os pensadores dessa... Não, reforma leva muito na cabeça das pessoas. Se reformar um apartamento, reformar uma casa, se reporta muito à questão da Constituição Civil. Então eu vou usar um termo da Constituição Civil. Não tem nada de reforma sendo proposta. É uma demolição. É a marreta nas paredes do que foi construído na linha da proteção social. E os veículos de comunicação se somam a isso porque são cupistas dos patrões que estão no mercado financeiro. Então é todo um processo de degradação da proteção social, onde eles querem tirar o cunho de social e transformar, economicamente falando, no custo. Ele é um gasto. Né? Então, se é um gasto, a gente extirpa esse gasto. Então, é muita mazela que está sendo colocada e não tem esse negócio de nós contra ele. Nós acreditamos que nós não vamos resolver nossos problemas assim. Numa sociedade democrática, numa evolução dessa mesma sociedade, se resolve as pendências do diálogo e tete a tete, com tempos iguais, e que as pessoas tomem suas convicções. Mas é um rolo compressor. Zé Laísio, usando a metáfora utilizada pelo Zé Carlos, existe o objetivo de demolir não apenas a CLT, mas também a Constituição de 1988? É bastante interessante a sua pergunta, porque é disso que se trata, é isso que está em jogo. Aquilo que a Constituição Federal de 88 fez, veja bem, ela não constitucionalizou os direitos trabalhistas, tá? Os direitos trabalhistas, eles já haviam sendo previstos em algumas constituições antes da Constituição de 88. Agora ela fez um movimento muito importante, muito significativo, que foi tirar os direitos sociais, os direitos trabalhistas, daquele capítulo da ordem econômica e social, como se o direito do trabalho fosse, e era antes, um apêndice do direito empresarial, e inseriu no capítulo referente aos direitos e garantias fundamentais. Então, isso é um movimento que não foi à toa. O legislador constitucional ele quis justamente preservar os direitos sociais de mudanças como essa que estão vindo agora. Por isso que a gente arguiu, desde o primeiro momento, o Ministério Público do Trabalho dirigiu ao então presidente Michel Temer uma peça de mais de 80 páginas em que demonstrava ponto a ponto e formulava um requerimento expresso para que esse projeto fosse vetado integralmente, por N razões que estavam ali elencadas, entre as quais essa. Então, realmente a gente vê com muita preocupação. E mais ainda, infelizmente, a gente está tendo que constatar que o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição e devia estar fazendo as leituras mais adequadas em relação à defesa dos direitos e garantias fundamentais, está também provocando um certo desequilíbrio nessa balança. Está também, vamos dizer assim, dando aos direitos sociais uma visão, a nosso ver, a nosso sentir, conforme a linha hermenêutica que deve imperar quando a gente olha a Constituição, muito diferente daquela, e que está propiciando, mesmo sem a reforma legislativa, aqui e acolá a gente já vinha tendo algumas mudanças que nós não achávamos que eram condizentes com a garantia, né? Porque, como membro da OIT, como país que integra a ONU, a gente também tem que observar as convenções internacionais. E muitas delas, elas impedem que haja o retrocesso social. Né? O processo de negociação coletiva ele deve existir para aumentar o patamar mínimo civilizatório de direitos consagrado aos trabalhadores. E não para precarizar, e não para diminuir. Né? E o que tem acontecido, negociado sobre o legislado nessas condições, é justamente isso. Então a gente também vê com muita preocupação não só a ofensa à legislação do trabalho em si, mas a própria Constituição Federal também. Eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês dois e convidá-los a acompanhar o Trilhas da Democracia, sempre às segundas-feiras, às 9h15 da noite,
com reapresentação aos domingos às 7 horas da noite. O encontro está marcado.